Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor algumas respostas, porque estou passando por um momento difícil na minha vida. Um momento de transição, de mudança, tanto mudança nas questões naturais, como também nas questões espirituais. E esse momento de mudança é um momento doloroso, porque vai mexer com as nossas estruturas, vai mexer com tudo aquilo que a gente já está habituado e acostumado. E aí, orando e pedindo respostas ao Senhor, a gente se lembra, né, do primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre da transformação. Jesus, ele transforma aquela água em vinho, porque a primeira coisa que Deus quer de nós é exatamente a transformação. A transformação da nossa mentalidade, da nossa realidade. Deus, ele quer tirar todas aquelas certezas que nós tínhamos no mundo para colocar em nós a certeza da salvação, da santificação, da obediência, da fé. Deus, ele não quer uma coisa superficial. Ele quer um relacionamento. E para isso ele precisa que a nossa mente e que as nossas emoções estejam cativas a ele. E aí eu me lembro de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos, não por ser um homem impiedoso, um homem que massacrava pessoas. Mas Paulo perseguia cristãos porque Paulo acreditava na lei mosaica e via naquele povo um grupo de hereges que estavam indo de encontro à lei. Então, a intenção de Paulo ao perseguir os cristãos era limpar a terra de pessoas que estavam indo na contramão da lei, era guardar a lei. E talvez por isso o encontro de Deus com Paulo tenha sido de maneira literal. O Cristo ressuscitado se revela a Paulo. É por conta de Paulo que nós sabemos que os seus olhos são como chamas de fogo. Porque Paulo, ele vê a Cristo no auge da sua glória. Ele é o apóstolo que andou com Jesus, que não ceiou com Jesus, que não caminhou, que não participou do ministério de Cristo. Mas Deus sabia que Paulo precisava de algo mais íntimo, de algo maior. E por isso Cristo se revela a Paulo. E quando isso acontece, Paulo fica cego. Paulo fica cego não apenas por conta da santidade de Deus, mas também porque Paulo precisava passar por uma transformação. Tudo aquilo que Paulo via, tudo aquilo que Paulo cria, tudo aquilo que Paulo tinha por verdade, iria desaparecer de seus olhos. Porque Paulo agora ia aprender uma nova realidade. Paulo foi despido de tudo aquilo que ele tomava por verdade absoluta. Paulo passou por uma transformação. E foi nessa transformação que Paulo passou a ser Saulo e começou a ser o grande edificador das igrejas do Senhor. Às vezes a gente não entende, porque a gente fica cego. Às vezes Deus, ele sacode a nossa figueira, ele sacode as estruturas da nossa tenda, né? E aquilo tudo que estava fincado, que estava sólido, que estava seguro, começa a se mover. E a gente fica cego pelo desespero, cego pelo entusiasmo, cego pela expectativa, cego pela falta de perspectiva em algumas situações. Mas Deus, ele quer revelar algo novo. No final desse trajeto, no final desse percurso, existe algo novo. Existe uma nova fase que o Senhor, ele quer desbloquear na nossa vida. Todas as vezes que nós passamos por um deserto, que nós passamos por uma luta, nós recebemos do Senhor
um novo nível. Nós passamos por um outro patamar. A gente é transformado a cada luta que a gente passa, a cada deserto que a gente passa. E quando nós estamos no centro da situação, muitas vezes é muito difícil que a gente compreenda isso, porque nós somos emocionais. E Joyce Meyer, ela vai falar uma coisa no seu livro de devocionais, que a gente não pode ficar cativa das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são instáveis, elas são traiçoeiras, elas são enganadoras. E se eu condiciono a minha vida, as minhas emoções, eu compro mais, eu como mais, eu choro mais, eu falo mais, eu vou divergir mais com as pessoas, porque é isso que as minhas emoções me levam a fazer. Mas se as minhas emoções, elas estão estáveis e cativas ao céu, elas estão alinhadas com o pensamento do alto, elas não são mais instáveis, elas são direcionadas e guiadas por Deus. Então a minha mente e o meu emocional está em comunhão com o Pai. Então, independente do que aconteça, eu não vou me empanturrar de comida, eu não vou fazer gastos desnecessários, porque todas essas coisas são paliativas. E as consequências delas são muito duras. É uma doença, é uma dívida exorbitante. Quando você fala muito, você se defende muito, você não consegue controlar suas emoções, você machuca pessoas e você se machuca. Muitas vezes você é rotulado por gente que não entende, que não conhece o seu percurso, porque você dá munição para essas pessoas. Às vezes você está sangrando, gritando, pedindo socorro, mas o seu tom, a sua maneira, o jeito como você é reativo, não permite com que as pessoas vejam, porque existe uma casca grossa que chega primeiro. Primeiro que a sua opinião, muitas vezes construtiva. Primeiro que o seu testemunho, muitas vezes necessário. Mas o seu tom, o seu temperamento e as suas emoções, elas acabam dificultando esse processo. Então, as nossas emoções precisam estar cativas ao céu. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Porque todas as verdades que nós temos, elas são verdades enganosas. Elas são verdades mentirosas se elas não estiverem alinhadas com Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos deixar de conhecer o que já conhecíamos. Nós precisamos lançar fora todas as informações, todas as verdades, todas as certezas que tínhamos. E nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. Então eu espero no nome de Jesus que do mesmo jeito que o Senhor ele tem colocado em mim essa mentalidade nesses últimos 2 dias, que do mesmo jeito que o Senhor ele tem acalentado o meu coração e ele tem tratado as minhas emoções, que é um trabalho de formiguinha e não significa que eu não vou fracassar, mas eu espero que assim também aquele que começou a boa obra complete na sua vida. Tenha um dia abençoado, um restinho de semana abençoada na presença do Senhor.